hoje com o tema o conhecimento humano e a contribuição do Espiritismo para a sociedade. Nessa apresentação, pretendo rapidamente comentar sobre o conhecimento humano e gastar a maior parte do tempo da apresentação falando das contribuições do Espiritismo para a sociedade. Epistemologia, esse nome, essa palavra estranha, é dada para o ramo da filosofia que estuda o conhecimento, a origem, a natureza. E eu vou apresentar uma figura agora, vou mostrar. Essa figura a gente tirou do Wikipédia e ela permite que a gente entenda uma definição muito simples. Ela não é a definição mais estudada, mais aprofundada pelos filósofos, mas ela vai permitir que a gente destaque a primeira contribuição do Espiritismo para a sociedade. Então vamos explicar essa figura aqui que a gente pôs aqui na tela. Nesse conjunto que está na cor laranja, a gente está representando, imaginem que tudo que é verdade está representado nesse círculo de cor laranja. Imaginemos que tudo que for crença, tudo que a humanidade ou as pessoas já acreditaram e acreditam, está representado por esse conjunto na cor azul. Na cor cinza, esquece um pouquinho essa bolinha amarela, na cor cinza, ela representa o que a gente chama de interseção desses dois conjuntos. O que é? É tudo que é crença, tudo que é ao mesmo tempo é crença e verdade. Ou em outras palavras, como está aqui embaixo, na região cinza estão colocadas as crenças verdadeiras. Bom, isso mostra para a gente que do lado de cá, que está pintado de laranja, existem um monte de verdades que a gente não faz a menor ideia ainda, não passa pela nossa mente ainda. São verdades que a gente ainda não conhece. E aqui nessa região azul, são crenças que não são verdadeiras. São coisas que a humanidade já acreditou ou acredita, mas que não são verdadeiras. Bom, aí agora a gente pode apresentar a definição, ressalto, simples de conhecimento, que é o que está desenhado aqui nessa bolinha de cor amarela, que é um subconjunto das crenças verdadeiras, mas que foram plenamente justificadas, adequadamente justificadas. Então, toda crença verdadeira que, por diversos métodos e maneiras diferentes, puderam ser justificadas, a gente chama isso de conhecimento. É lógico que existem nuances, existem maneiras de justificar equivocadamente uma afirmação que não é verdadeira. Então, eu não vou entrar nesses detalhes. Vou pegar a definição simples que serve para a gente para entender uma contribuição do Espiritismo. Eu queria mostrar essas afirmativas de Kardec, que estão aqui na Gênese. Ele diz o seguinte, no item 14, no capítulo 1. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas aplicando o método experimental. Ele diz em seguida, no item 16, que a ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao Espiritismo sem a ciência faltariam apoio e comprovação. E se o Espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado como tudo quanto surge antes do tempo. Então, o que isso está passando para a gente? O que Kardec está querendo dizer? Que, ao ter contato com os fenômenos espíritas, as mesas girantes e depois o contato com os vários tipos de fenômenos mediúnicos, Kardec buscou aplicar, desenvolver métodos, maneiras de se justificar, de se verificar aquela informação toda nova a respeito da existência da alma, da sobrevivência da alma, da comunicação com os espíritos. Se o Espiritismo tivesse surgido muitos séculos antes, talvez ele teria sido abortado porque a gente não teria esse critério de definição de conhecimento para poder entender, para poder valorizar o esforço do Kardec na codificação espírita. Nisso, voltando agora à figura, isso, vamos voltar ela aqui bem grande, a gente pode apresentar a primeira contribuição do Espiritismo para a sociedade, que é fazer o quê? Tornar um conjunto de crenças verdadeiras um conhecimento. Através do método que ele chamou experimental, que nada mais é do que lidar e observar diversos médios, diversos fenômenos, os tipos diferentes de mediunidade, analisá-los com calma, ele conseguiu separar
as crenças que não eram verdadeiras com relação à existência da alma, a vida após a morte, daquilo que a gente pode, de fato, confiar como sendo uma crença verdadeira. E nisso, a gente lembra, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fala sobre a fé, ele destaca que a fé cega, ela pode tanto aceitar o que é falso, o que é mentira, o que é um erro, quanto o que é verdadeiro. Mas só a fé raciocinada permite que a gente possa ter certeza que aquilo que a gente está crendo é, de fato, algo correto e bom para nossas vidas. Então, essa é a primeira grande contribuição que a gente pode dizer que o Espiritismo tem para nós. Tornar a certeza da existência da alma, da sobrevivência, da comunicação com os espíritos, a um conhecimento legítimo. Bom, prosseguindo. Aí, nesse trecho da Revista Espírita de agosto de 1865, sob o título O que o Espiritismo ensina, Kardec destaca o propósito do Espiritismo, que é a regeneração da humanidade através do progresso moral de cada um de nós. A proposta do Espiritismo é, a gente, ao aprendermos o Espiritismo e vivenciá-lo no dia a dia, a gente progrida individualmente no sentido moral e a gente, estando um pouco melhor, a gente contribua para o nosso mundo ficar um mundo melhor. Aí a gente vai ver agora maneiras diferentes do Espiritismo contribuir para essa transformação, para esse progresso moral nosso. Aí eu vou colocar uma historinha, vamos ilustrar uma questão, um grande problema que existe na humanidade e que o Espiritismo nos ajuda, né, traz para nós uma forma da gente passar por esse problema, torná-lo não mais um problema, que é o seguinte, vamos colocar... Bom, a gente vê que é uma história em quadrinhos. Eu não sou um grande contador de história. Alguns trechos da história eu não vou conseguir pôr a mesma emoção, mas com esforço de imaginação todo mundo, vocês todos, conseguem acompanhar. Então, o nosso personagem é um jovem rapaz desencarnado, a gente percebe pela tirinha, pelo desenho. Ele encontra uma moça e ele, né, com a expressão de assustado, fala: "Minha nossa, esse lugar me dá arrepios. Puxa, você não tem medo de fantasmas?" É uma história do penadinho, né? Aí ela diz: "Agora não, mas quando eu era viva tinha." Nem precisa mostrar o próximo, né? A gente já adivinha, né, a dúvida do rapaz. "Você sim, desencarnei faz muito tempo. Socorro." Bom, agora o socorro eu não vou fazer com a mesma emoção, a gente imagina o susto que o rapaz teve. Aí ele encontra um outro lá, o vampiro. "Onde é que você vai com tanta pressa?" "Ah, eu vi um fantasma." "Ah, mas aqui é o que mais tem, a história do penadinho." "Ah, mas você também é um fantasma?" Claro que não, eu sou um vampiro, aliás, estou faminto." "Hã? Ah, eu vi um fantasma, eu vi um vampiro." "Ah, sujeito apavorado." "Ah, agora você viu uma múmia, uma caveira, outro fantasma, etc." Bom, a história é engraçada, né, de fato, mas ela ilustra uma situação real, um problema que existe, que a gente, inclusive nas casas espíritas, nos grupos mediúnicos, a gente percebe, é possível perceber no diálogo com alguns espíritos esse tipo de situação, que é o despreparo da grande maioria das pessoas para a chegada no mundo espiritual. As pessoas levam suas concepções, seu conhecimento a respeito do que é a vida e a morte, e muitas delas, muito desses conhecimentos, dessas concepções, não são o que a gente aprende com a doutrina espírita, e elas então ficam imaginando coisas e muitas delas sofrem por causa disso. Vamos ver agora uma outra história que ilustra um outro lado dessa questão. Ó, nosso personagem está aqui só os olhinhos, né? Tenta não ver as outras figuras para acompanhar a história, né? Ele sente que está tudo escuro, né? A única coisa que me lembra é de estar em casa. Aí, de repente, ele pensa assim: "Acho que desencarnei, estou vendo até a luz, são os amigos espirituais que vieram me buscar." "Acorda, Joca." Aí vem a colega dele, é o fusível que está queimado. Também é uma história engraçada, mas ilustra um outro lado dessa mesma questão, que é o seguinte: a gente percebe que o personagem também se vê numa situação diferente, assustadora, tudo escuro, mas ele deve ser espírita ou tem conhecimento espírita porque ele raciocinou: talvez eu tenha desencarnado e
sabendo que existem outros espíritos desencarnados e que um bom grupo deles são bons espíritos e que estão sempre apostos para nos ajudar, ele imaginou que aquela luz que ele estaria percebendo seriam os amigos espirituais que viriam ajudar. E nisso ele se tranquilizou. Não é verdade? É lógico que o fim da história é outra coisa, não é esse o que a gente quer aproveitar, mas sim o que o Kardec pergunta aos espíritos nessa questão 165, que é o seguinte: o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? O que é essa perturbação? Ensina os espíritos que, ao desencarnarmos, a gente passa por um período de confusão até a gente se readaptar à nova situação espiritual. Pode ser mais longa, menos longa, isso depende das pessoas. Aí ele pergunta se o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência. Ele diz: influência é muito grande, a resposta dos espíritos. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Tá, mas aí há uma ressalva. Então, de fato, os espíritos dizem: o conhecimento do espiritismo ajuda? Ajuda. Mas tem uma ressalva que é importante destacar. A prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Então, o espiritismo sempre faz a relação do conhecimento com a parte moral, que é o propósito, como a gente viu na outra citação de Kardec, que é o objetivo do espiritismo. Bom, quando a gente pensa, então, em objetivo da vida, para os materialistas são as coisas materiais. Não vamos entrar agora nesse mérito. Para o espiritualista, valores espirituais, que a gente enumera alguns, a gente conhece do Evangelho vários deles. E aí, vamos perguntar, como o Espiritismo pode ajudar a gente a adquirir esses valores espirituais? E aí eu entro no ponto que é o ponto principal dessa apresentação, que é destacar uma maneira do Espiritismo ajudar, como está aqui no texto aqui do slide, apresentando uma doutrina que responde e explica para a gente 4 questões filosóficas. A gente está até acostumado com elas. Uma é o que somos, a outra, de onde viemos, a outra, para onde vamos. A quarta não é tão comum a gente chamá-la de uma questão filosófica, mas ela não deixa de ser importantíssima para tudo isso que a gente quer, a felicidade maior que a gente sempre busca, que é, essa quarta questão, quais as consequências dos nossos atos. Então, respondendo essas 4 questões, o Espiritismo mune a gente com conceitos, com conhecimentos que nos fortalecem para as diversas situações que a vida nos apresenta. Então, vejamos exemplos, ou pelo menos pinceladas de algumas respostas. Sobre o que somos. Cada pergunta dessa seria uma apresentação inteira, uma palestra, ou mesmo um estudo bem mais demorado. A gente vai apresentar apenas alguns trechos e, entre parênteses, questões do Livro dos Espíritos que tocam no assunto da afirmativa que a gente destacou. Então, segundo o Espiritismo, o que nós somos? Somos espíritos encarnados. Ali, entre parênteses, 134, a questão que afirma isso, no Livro dos Espíritos. Mas o que é um espírito? Espíritos são seres inteligentes da criação. Somos criados por Deus e somos inteligentes. O que mais? O espírito, então, é criado por Deus, simples e ignorante. Todos nós temos, então, o mesmo começo, ninguém teve privilégio nenhum. Temos todos iguais aptidões para o bem e para o mal, temos livre-arbítrio e somos imortais. Uma vez criados, a gente não morre mais a nossa alma, só o corpo morre, a alma não. O espírito tem como meta a perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-lo de Deus. Tem mais detalhes, essa resposta não se responde só com esses itens. Aqui é apenas um resumo, alguns pontos para a gente formar um raciocínio. Sobre de onde viemos. O que o Espiritismo diz? Vamos lá. Já tivemos muitas encarnações. Então, a gente não surgiu com a fecundação, né, do embriãozinho na barriga da nossa mãe. A gente não surgiu naquele momento. A gente já existia como um espírito antes. Já tivemos outras encarnações. Que mais?
No estado errante, o que esse errante quer dizer? Não é que está errado, é o nome, a erraticidade, né, é uma palavra que foi utilizada para definir o simples estado entre as encarnações do espírito desencarnado. Então, nesse estado, né, no intervalo entre as encarnações, cada espírito, nós agora estamos encarnados, mas antes a gente também estava estudando o passado, ouvindo e aprendendo com o discurso de homens esclarecidos e conselhos de espíritos superiores. Então a gente não está à toa, dormindo, ou esperando, aguardando, a gente está aprendendo, de alguma forma. Em geral, isso é um ponto importante a se destacar, cada um de nós escolhe os gêneros de prova que deseja sofrer antes de iniciar uma encarnação nova. Então, a gente está fazendo a seguinte pergunta: de onde viemos? Então, a gente já existia antes, já tivemos outras encarnações. No intervalo das encarnações, a gente analisou o que a gente fez de bom e de ruim no passado, ouviu conselhos, ouviu instruções, e a gente programou o gênero de vida, as provações principais que a gente iria passar pela encarnação atual nossa. E para onde vamos? Primeiro ponto importante que o Espiritismo mostra e demonstra para nós: a sobrevivência da alma. Como que ele mostra isso? Se a alma não conservasse a individualidade, vamos supor, eu venha desencarnar num futuro breve. Espero que não, mas vamos supor que venha desencarnar. Nada contra, né? Porque a gente é espírita, sabe que vai para um lugar que a gente vai continuar aprendendo e vivendo. Mas a gente quer continuar nossas tarefas, cumprir as nossas tarefas e compromissos da vida material, então a gente não quer adiantar a nosso retorno para o mundo espiritual. Mas supondo, já que a gente está só supondo que eu venha desencarnar em breve. Se eu não for mais o Alexandre, o que adianta a alma sobreviver? Se eu não for eu mesmo, se eu não me lembrar que no dia 14 de setembro eu estive aqui fazendo essa apresentação para vocês, antes disso tive outro lugar, me mudei para cá, sou casado, tenho filha, se eu não me lembrar do que eu sou, das pessoas que eu gosto, que eu amo, do que eu gosto de fazer, dos meus erros e de acertos, não vai adiantar nada sobreviver à alma, porque eu não vou ser mais o eu mesmo. Então esse é um item importante sobre a questão da sobrevivência da alma. E como o Espiritismo demonstra a sobrevivência da alma? Ele comprova pelo teor das comunicações que a gente recebe através da mediunidade e pelo perispírito, nos fenômenos de aparição. Por exemplo, quando alguém manda um e-mail para nós, o nosso familiar, nosso amigo que está lá no outro continente e manda um e-mail. A gente está vendo que é ele mesmo que mandou? Não pode, ainda mais hoje que a informática, a internet não é um lugar, não é um ambiente seguro. Pessoas podem roubar informação nossa e podem se fazer passar por outras. Como é que a gente detecta se um e-mail é de fato da pessoa que a gente que assina lá? Por exemplo, a gente vira e mexe recebe um spam, né, que é uma propaganda indesejada, ou mesmo um e-mail com algum item que pode colocar no nosso computador um programa malicioso. E, às vezes, a gente vê com o e-mail de alguém, o endereço é alguém conhecido. Mas aí a gente lê o texto e vê que aquilo que está lá não tem nada a ver com o que aquela pessoa, nosso amigo, nosso familiar, teria a dizer para a gente. Aí o que a gente faz? Rejeita, joga para o lixo aquele e-mail, não vai abrir os links que aparecem ali, porque aquilo pode infectar com o vírus o nosso computador. Quando é algum conteúdo que a gente identifica o nosso familiar, o nosso amigo, a gente não precisa abrir o Skype com câmera, por exemplo, para poder ver, é você mesmo que mandou, quero ver para crer. Não precisa. Digamos que, por algo similar, a gente comprova por itens das comunicações, detalhes das comunicações mediúnicas, a gente comprova que só podia ser mesmo aquele familiar ou amigo desencarnado que podia estar falando para a gente, porque realmente é a causa inteligente daquela comunicação, e não aquela pessoa física, né, o médium. A gente vê só o médium escrevendo ou falando, ou descrevendo o que ele está vendo do mundo espiritual. A gente vê, isso é o que a gente vê. Então, no computador, a gente vê uma tela, a gente vê lá o ambiente do e-mail, aquela página,
ou o programinha nosso de e-mail, é o que a gente vê, mas a gente deduz que a causa inteligente da mensagem é aquele amigo, aquele familiar. Então é dessa forma que o Espiritismo demonstra para a gente a sobrevivência da alma. Bom, se a alma sobrevive, ela vai para algum lugar, onde quer que seja esse lugar, ela não vai levar nada de material, apenas o que ela pode, que é o que? É as nossas lembranças, os nossos sentimentos. E aí, dizem os espíritos, né, nessa questão, que no momento que a gente se reconhece, desperta no mundo espiritual, passa aquela fase de perturbação, a alma se sente envergonhada se praticou o mal, ou aliviada de grande peso se foi justa. Ainda dentro da pergunta para onde vamos, a gente não vai para o mundo espiritual e vai ficar lá agora para sempre. A gente retorna para novas experiências. Ó. A gente prepara uma nova encarnação para continuar a nossa evolução e resgatar débitos do passado, cumprir tarefas, etc. Prosseguindo. Quais as consequências dos nossos atos? Essa questão é importante também. Garantem os espíritos que nós somos quase sempre os artífices da nossa própria felicidade. Não depende dos outros. Que a prática da lei de Deus, poupa-nos de muitos males e nos leva a alcançar uma felicidade tão grande quanto comporta a nossa existência grosseira. Então, é possível ser feliz ainda encarnado? É possível, desde que a gente observe a prática da lei de Deus. Não queira mais do que a vida de fato pode nos oferecido. Para os bons, a felicidade de conhecerem todas as coisas, não experimentam necessidades da vida material, não tem o apego, né, às coisas materiais. O amor que os une é fonte de suprema felicidade, felicidade de fazer o bem e outras coisas que a gente nem imagina, porque a gente não está lá ainda, né? Nossa meta é chegar lá. Para os maus, invejam o que lhes faltam para serem felizes, raiva, ciúme, ansiedade indefinível, desejam os gozos, os prazeres, mas não nos podem satisfazer, e isso os tortura bastante. Isso é fonte de sofrimento. Bom, a gente tira desse trecho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26, isso está transcrito no Evangelho segundo o Espiritismo, uma afirmativa de Jesus de que iria enviar um Consolador que nos ensinaria todas as coisas e fará recordar o que Jesus tem dito, que a gente insiste ainda em esquecer e não praticar. Aí no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec de fato observa que o Espiritismo cumpre esse papel do Consolador. Ele vem ajudar a gente a entender coisas novas, vem ajudar a gente a entender os diversos ensinamentos do Cristo, e tem esse papel consolador. E aí que é o detalhe que a gente vai destacar a seguir. Porque consolar o quê? Qual é a situação que existe, que a gente sofre? Bom, uma delas, catástrofes, flagelos, destruidores, né, usando um termo que a gente encontra na doutrina. Tsunamis, terremotos, isso em geral causa comoção, a gente fica, as pessoas se sentem solidárias e pesarosas pelos que passam por essas catástrofes. Mas tem as situações cotidianas, tem ou doenças de nascença, ou acidentes, ou situações em que nos perturbam e a gente não estava esperando. Ou ainda, situações que também nos marcam bastante, que é a perda de um ente querido, reveses de emprego, de fortuna, de trabalho, dores de cotovelo, né, coisas que doem mais na alma, vamos dizer assim. E aí, como que o Espiritismo pode ajudar a gente a passar por essas situações, a nos prepararmos e, se acontecer conosco ou com pessoas que a gente gosta, como que o Espiritismo ajuda a gente? Se a gente parar para pensar, respondendo a essas questões que a gente enumerou, que nós somos, de onde viemos, para onde vamos e as consequências dos nossos atos. Então, sabendo que nós somos espíritos imortais, que a vida não acaba, mesmo diante das mais tragédias e eventos como esses, a gente, lógico, ninguém fica feliz por causa disso, mas a gente acalma um pouco o desespero.
que a gente, por conta dessas situações. Quando a gente analisa as dores, as doenças, sejam elas de nascença ou sejam elas que a gente adquire ou acontece por acidente, a gente, sabendo que nós somos alma, já vivemos antes. Então, se nós vivemos antes, às vezes não, com certeza a gente cometeu erros. E às vezes uma dificuldade que a gente inicia a vida cego, por exemplo, pode ser uma expiação, uma cobrança de um erro do passado, usou mal os olhos, e a gente passa por essa dificuldade para a gente sentir o valor da saúde, do equilíbrio. Então, sabendo o que nós somos e sabendo que isso, terminada essa encarnação, a gente continua vivo, e continuando vivo, a gente vai poder reencarnar de novo, e na nova encarnação a gente pode não vir mais com essas desarmonias do corpo físico, isso ajuda a gente a ter um pouco mais de resignação, ajuda a gente a cortar revoltas. A ideia de uma única vida, ela traz um pouco de decepção para nós. Então, a certeza de que a vida continua e que vamos ter novas oportunidades e essas oportunidades vão ser melhores, nos ajudam a passar pela dificuldade presente com mais tranquilidade. O mesmo para situações como perda de entes queridos. Então, a perda de um ente querido se torna apenas um até breve, porque a gente também vai desencarnar uma hora e a gente sabe que continua vivo e sabe que vai reencontrar aqueles que a gente ama, que já foram para o mundo espiritual antes de nós. E que é importante, o Espiritismo também deixa claro para a gente que é importante o nosso equilíbrio, a gente buscar nosso progresso moral para que a gente, ao retornar à pátria espiritual, a gente esteja em condições de reencontrar aqueles que a gente ama. O mesmo valendo para as diversas provações que a gente passa na vida. O Espiritismo, outra forma de contribuir com a gente, é a nos protegermos de uma certa coisa que existe. Ela existe com nomes variados, né, devido às crenças diversas das pessoas. A gente vai colocar as duas figurinhas, vamos olhar uma primeiro, depois olhar a outra. Então vamos atentar para essa figurinha do lado esquerdo. Ela representa inveja, ciúme, a gente usa os olho grande, olho gordo. Aí a pergunta, será que isso existe? O que o Espiritismo ensina para a gente? É possível ou não? Vamos dizer que o Espiritismo diz que é possível, mas o que de fato o Espiritismo ensina para a gente? Ensina para a gente que Deus, vou fazer um parênteses rápido. Deus criou dois princípios, um material e um espiritual. Do espiritual, nós nos individualizamos, né? É a essência da nossa consciência, do nosso livre-arbítrio, do nosso pensamento e vontade. Do princípio material, além das coisas materiais, tudo que é fluidos espirituais, o perispírito, é formado por transformações desse elemento material. Ensinam os espíritos que, quando a gente pensa, vibra, sente, a gente altera o fluido universal ao nosso redor e isso se propaga. E se a gente pensa em alguma pessoa e de alguma maneira em particular, esse fluido vai se alterar de acordo com essa maneira em particular, e se a gente pensa em alguém, se esse pensamento está junto, relacionado a uma pessoa ou grupo de pessoas, esse fluido modificado vai se propagar até essa pessoa ou grupo de pessoas. Como a nossa humanidade ainda tem muito das paixões, dos vícios, ciúme, raiva, egoísmo, orgulho, infelizmente ainda temos muitas pessoas que vibram esses sentimentos. Esses sentimentos, por sua vez, vão alterar o fluido universal com uma carga desses sentimentos que não são bons e vão se propagar em direção a algumas pessoas. Aí a pergunta, então é possível pessoas mandarem para nós energias ruins, como a gente gosta de falar, resumir toda essa história que a gente contou? Existe. Mas e aí? A questão é, como o Espiritismo nos orienta a proteger disso? Sim. O Espiritismo ensina também, não só que é possível, mas ensina também que esses fluidos modificados só vão nos atingir de fato se a gente estiver em sintonia com aquele sentimento da pessoa original que desejou para nós. Se a gente estiver com raiva, com egoísmo, com orgulho, com ciúme, a gente vai dar sintonia, a gente vai dar brecha,
como a gente também usa essa palavra, para aquela vibração envolver a gente e nos atingir e nos prejudicar de alguma maneira. E o contrário no sentido bom também ocorre. Pessoas que gostam da gente estão sempre mandando bons pensamentos, desejando que a gente consiga crescer, desenvolver no bem. E bons espíritos estão sempre mandando para a gente boas vibrações. A gente só não recebe porque muitas das vezes a gente não está na sintonia deles, a gente não está se esforçando pelo bem. A gente não está se esforçando pela nossa transformação moral. E aí, nesse momento no momento de fraqueza que a gente está, ou demasiado apegado a coisas materiais, ou com esses sentimentos ruins, a gente deixa de entrar em sintonia com as coisas boas. Então, não só o Espiritismo orienta a gente a nos proteger, que é fazer o quê? Resumindo a história, a gente se esforçar pela nossa transformação moral, praticar a lei de Deus, como numa outra questão a gente leu, lá num slide anterior. Então, na medida que a gente se esforça por fazer isso, a gente se protege do zóio gordo e o contrário acontece, a gente entra em sintonia com bons espíritos, com as pessoas boas que querem o nosso crescimento. E agora vamos ver essa historinha aqui, ó. Nem vem, Eva. Você mesmo disse que queria um puff com encosto na sala, então não reclama lá o encosto. Puff com encosto. E aí, será que existe o encosto? O que o Espiritismo diz? Vamos dizer assim, o Espiritismo diz que sim, só não usa essa palavra, porque não é uma palavra que reflete de fato o que acontece. O que acontece? Espíritos desencarnados podem se aproximar de nós por razões as mais variadas possível. Razões boas ou razões não tão boas assim. Espíritos que se aproximam de nós por razões não boas, querem, com essa aproximação, em geral, tentam nos influenciar ou num sentido negativo do termo. Então, é possível, geralmente a gente usa essa expressão de encosto para o lado negativo. Então, é possível espíritos desencarnados se aproximarem de nós para nos influenciar negativamente? Sim, é possível. Isso existe? Existe. As razões são as mais variadas. Espírito desencarnado é gente como a gente, exceto por estar desencarnado. Então, se tem gente que é orgulhosa, que tem gente que é ciumenta, tem gente que gratuitamente deseja o mal ao próximo, no mundo espiritual tem gente desencarnada que é orgulhosa, que é maldosa, e assim por diante. Então, é possível isso acontecer? É possível. Mas agora vamos ver, o Espiritismo nos orienta a nos protegermos? Sim. Não só mostra que é possível, mas nos orienta a nos protegermos da influência negativa. E aí, como que o Espiritismo nos oferece essa orientação de proteção? Ele vai, de novo, bater a tecla na questão moral. Na medida que a gente se esforça por fazer o bem, se esforça por a gente conhecer aquilo que a gente precisa melhorar. Então, a gente tem que tomar consciência disso. E aí se esforçar para mudar para melhor, a gente começa a não oferecer sintonia para o encosto, né, entre aspas. E o contrário também ocorre. Na medida que a gente faz o bem, os bons espíritos é que começam a estar mais perto de nós, nos ajudando, nos amparando e nos estimulando ainda mais ao bem, o que é algo importante. No livro dos médiuns, na segunda parte, no item 252, o Kardec conta um caso de obsessão, de influência negativa de espíritos com algumas irmãs, e perante assim, a dureza desse espírito, né, o Kardec tenta dialogar com esse espírito que estava influenciando elas, e diante da dureza desse espírito, né, esse espírito não foi com o diálogo do Kardec que ele já se modificou, ele pergunta a um mentor, a um bom espírito, por que daquela situação, do excesso do empenho daquele espírito em prejudicar aquelas irmãs. E aí, eu não vou contar, vou só dizer, vão lá ler no item 252 do Livro dos Médiuns, há uma mensagem do bom espírito que, vamos dizer assim, resume como o Espiritismo nos orienta a nos protegermos de qualquer influência negativa de espírito desencarnado.
Então, não se esqueçam, vão lá checar, porque é importante. Afinal de contas, a gente está falando da nossa vida, né? Prosseguindo. No Livro dos Espíritos também a gente encontra informações a respeito da intervenção dos espíritos, né, no nosso mundo. Bom, o Espiritismo nos ajuda a compreender situações que, do ponto de vista material, a gente não encontra a resposta, que a gente ilustra nessa figura aqui. Por exemplo, 2 irmãos, criados na mesma família, da mesma maneira, se votarem uma certa animosidade. Como é que a gente entende uma situação dessa? Do ponto de vista material, difícil. A gente só consegue entender essa situação respondendo aquelas questões. Somos espíritos imortais, já vivemos outras encarnações, e nessas encarnações, possivelmente, a gente não foi, num caso desse, né, os 2 não foram tão amigos assim, e tendo uma oportunidade de uma nova encarnação, vêm como irmãos para tentar se reharmonizarem, corrigirem esse desvio de sentimento, e o Espiritismo ajuda a gente a entender a importância da gente se esforçar hoje para reconciliar com o adversário, né, usando a expressão que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus fala para a gente não perder as oportunidades de, seja qual for a relação. Aqui é um exemplo da família, mas no trabalho, na escola, na rua, em todo lugar a gente encontra, às vezes até no movimento espírita, a gente encontra desavenças, então a gente tem que trabalhar por harmonizar isso. Bom, e muito mais, que muito mais. Tem como lema, então, destacando, fora da caridade não há salvação. Os Espíritos deixam claro que a mais meritória das virtudes é aquela que está no sacrifício do nosso interesse pessoal, do que a gente gosta de fazer, do que quer fazer, em nome de fazer o bem ao próximo, que aos olhos de Deus isso tem mais valor do que o tempinho livre que a gente dedica, só o livre, para fazer o bem. Ele deixa claro isso para ressaltar que é importante a gente lutar contra o egoísmo, que é o sentimento que faz a gente pensar em nós primeiro. A gente destaca essa pergunta 886, que é uma pergunta inteligente do Kardec aos espíritos, né? Qual seria o sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Porque Jesus não inventou essa palavra caridade. Aí os espíritos respondem: benevolência para com todos, fazer o bem sempre para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros. Essa parte às vezes a gente costuma esquecer, tem que vigiar bastante, e perdão das ofensas. A gente está buscando esses 3 itens, a gente vai estar exercendo o lema do Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação. E não fora do Espiritismo, ou fora da igreja, ou fora de qualquer coisa, rótulo, ou coisa formal, material. Bom, o conteúdo completo dessa apresentação, os detalhes, a gente publicou um artigo numa revista que a gente está divulgando, o Jornal de Estudos Espíritas, tem um link, né? Isso vai ficar depois no vídeo para acesso. Lá a gente explica detalhes. Por exemplo, a gente faz uma análise conclusiva no seguinte sentido. Para quem já é espiritualista, para quem tem interesse nas questões espirituais, quem quer adquirir valores espirituais, essa análise, por exemplo, que a gente está apresentando, o Espiritismo tem um poder preventivo. Conhecer o Espiritismo, estudá-lo, buscar praticá-lo, tem um poder preventivo. Nas pequenas coisas do dia a dia, né, que a gente tem, é nas pequenas coisas que a gente vai criando o bom hábito de reagir sem agressão, da gente pensar mais vezes antes de responder a uma provocação, etc, etc. Mas, na medida que a gente pensa, então, de alguém que não tem interesse espiritual, pessoas materialistas, o conhecimento espírita ele tem uma capacidade de remediar. Então, é comum pessoas que não eram espíritas, mas diante de situações difíceis, como perda de entes queridos, perda de
catástrofes, situações assim mais graves, elas se voltarem para alguma coisa da religião. E aí o Espiritismo tem o potencial de ajudá-las, mas depois. A gente termina a apresentação aqui e a gente abre agora para perguntas. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Levanta a mão que o companheiro com o microfone vai vir. Qual é a sua opinião a respeito da vinda de Jesus? Na época que ele veio, falava por parábolas porque nós não estávamos preparados. Não seria o caso dele voltar agora, que nós já estamos no 3º milênio e já conhecemos um pouco mais? Algumas religiões afirmam que ele vai voltar. A doutrina espírita não. Mas na sua concepção, se ele viesse agora, o resultado não seria melhor? Olha, essa é uma boa pergunta. Eu não teria como falar algo certo, assim, como a senhora perguntou, eu vou dizer minha opinião. Se Jesus encarnasse hoje, o que ele poderia trazer de novo? Para ser bem-sucedido, as pessoas teriam que estar preparadas para algo novo que ele deveria trazer. O que seria esse algo novo? Uma outra moral? Eu não sei. Porque se a gente está ainda lutando para aprender os exemplos que ele deu, que a gente conhece do Evangelho, e mesmo com pessoas, vamos lembrar do Chico Xavier, que é a figura que a gente tem no movimento espírita, que mais deu exemplo de amor ao próximo, assim, desapegado. Assim. Do nada, o Chico gostava da gente sem precisar ser familiar, sem precisar ser alguém da convivência usual. Ele já tinha esse amor natural. A gente, para fazer parecido com ele, para tentar seguir o exemplo dele, já tem um bocado de dificuldade. Então, eu não sei. Assim, eu não tenho uma resposta, porque para valer a pena o esforço de Jesus estar vindo aqui, tem que ser algo que dê um passo adiante. Mas qual seria esse passo? Se eu soubesse, talvez não estaria aqui encarnado ainda. Alguma questão mais? Meu nome é Sidney. Olá. Você falou uma coisa importante, que conta mesmo é a condição moral. Isto posto quer dizer que o espírito evolui, mesmo que ele não perceba. Eu costumo dizer que quando o Criador nos criou, ele disparou o botãozinho da evolução. Por bem ou por mal, nós vamos evoluir. E o conhecimento da doutrina espírita facilita o seu entendimento e essa assimilação. Agora, o que eu gostaria de questionar é o seguinte, esse envolvimento dos espíritos desencarnados com o encarnado é constante e é muito imperceptível. E eu quero levantar a questão da sensibilidade que o encarnado tem, mesmo com o conhecimento da doutrina, perceber esse envolvimento com os espíritos. Um item importante, de fato, né? Os espíritos dizem, a gente está rodeado deles e a rigor são eles que nos dirigem, né? Há uma afirmação desse tipo, uma questão que, pela memória, não lembro o número. E o outro lado dessa questão a gente encontra no Evangelho, eu só não vou lembrar o item do Evangelho, o capítulo, mas é quando Kardec cita uma historinha assim, uma pessoa está no deserto e ela está desfalecida, não sabe para onde vai, aí um bom espírito se aproxima e dá um impulso, não, segue a tal direção. Aí ele fala assim, se a pessoa é orgulhosa, ela vai dizer, eu acertei a direção e cheguei no socorro. Se a pessoa tem fé, ela vai agradecer a Deus, mas há um comentário de que se o espírito se materializasse na frente e dissesse, vai para lá que tem um oásis, vai ter socorro para você, de quem seria o mérito? Então, o que eu entendo da mensagem da doutrina é que, mesmo a gente sabendo que existe essa influência, que, a rigor, como diz na questão, eles nos dirigem, se a gente tivesse consciência de tudo que eles nos dizem, nos falam, a gente perderia um bocado do nosso mérito. Então, como a doutrina, como você enfatizou bem, baseada no aspecto moral, a gente tem responsabilidade moral, a gente aprende isso com a doutrina. Aliás, do meu conhecimento, uma das poucas doutrinas, ou única doutrina que enfatiza que a gente é responsável, não aquele superior hierárquico, o padre, o papa, ou alguém de uma certa hierarquia que é responsável pelo nosso futuro. Nós, o Espiritismo, deixa claro que cada um de nós é responsável pelo seu futuro, pela sua felicidade. Então, o importante é que a gente tenha o livre-arbítrio da decisão. Eu vou fazer
diante das possibilidades, das ideias que vêm, sejam elas dos espíritos, sejam elas próprias nossas, a escolha é nossa. Isso é importante, o Espiritismo deixa claro. Alguém mais? Bom dia, Alexandre. Meu nome é Nelo. Quando você falou de provações, nem sempre o espírito vem para se passar por uma passagem para efeito de regeneração numa circunstância passada. Exato. Muitas vezes ele pode vir até para aprendizado, passar por uma circunstância para adquirir uma experiência que lhe venha trazer uma bagagem de análise futura de situações que ele venha ter. Ou até mesmo cultura pessoal, de passar isso para outras pessoas. Existe realmente essa passagem. Sim, eu até agradeço o senhor pela lembrança, porque, de fato, o que o Espiritismo ensina. Nem toda situação de sofrimento significa expiação. Ela pode ser uma provação. A gente estava no mundo espiritual, então, no intervalo entre as encarnações, a gente estava lá e junto com os bons espíritos, a gente disse assim, não, nós já estamos prontos para aprender mais. Aí se programa uma encarnação em que nós vamos passar por algumas dificuldades. Não necessariamente, essas dificuldades não precisam ser pagamentos de dívidas anteriores. São dificuldades para testar em nós. Mas testar o quê? Será que a gente não tem ainda a capacidade? Para Deus a gente tem o potencial todo de amor, de conhecimento dentro de nós. Mas é a gente que tem que tomar consciência desse potencial, desse crescimento, e a gente só consegue vivendo, tendo a experiência, que é a importância da encarnação que o Espiritismo deixa claro para nós. Então, vivendo a situação e tendo o livre-arbítrio e optando e conseguindo praticar o que, pelo Evangelho, a gente aprende que é o correto, no sentido espiritual, aí a gente, de fato, firma esse aprendizado que era teórico, porque fora da encarnação era teórico. A gente não tinha experiência ainda para dizer, não, isso já está incorporado no nosso âmago, no nosso íntimo. Então, bem lembrado, agradeço a lembrança. Alguma questão mais? Eu gostaria de perguntar algo. Nós já estamos na doutrina, às vezes, há tantos anos, né? Aprendemos tanto, ou melhor, nos ensinam tanto, conhecemos bastante, e nós ainda somos tão teimosos e não conseguimos praticar, não conseguimos melhorar a nossa sociedade. Nós temos tantos erros cometidos anteriores para nos exemplificar, em relação realmente a toda a evolução da sociedade. Por que nós não conseguimos aprender com os nossos erros? Por que ainda erramos tanto? Olha, essa é uma boa pergunta, uma boa questão, porque a gente às vezes acompanha aí a retrospectiva da década ou do ano, a gente vê notícias boas e vê também muitas coisas assim ruins, né? Guerra lá no Oriente, lá Síria, lá os Estados Unidos, por exemplo, né? Que está atual, querendo talvez iniciar um conflito com a Síria, a gente fica preocupado. E vou expor como eu entendo essa situação. A gente tem livre-arbítrio. E quando a gente encarna, a gente tem uma programação de provas e a gente pode acertar nelas, né, fazer o que a gente aprendeu no mundo espiritual, que era o ideal a fazer diante daquela situação, ou a gente pode errar de novo. Numa primeira vez a gente errou, eu não estava muito atento. Numa segunda vez não vai ser igual à primeira. Por quê? Porque na encarnação anterior em que a gente errou, aquilo ficou marcado. Todo o bem e o mal que a gente faz vai ter uma consequência, e essa consequência em nós vai trazer um sentimento bom ou ruim, dependendo da escolha. Então, a decepção, a desilusão, uma pessoa suicida, né, um exemplo assim mais radical, uma pessoa que optou pela infelicidade de tirar a sua vida. Ela vai chegar no mundo espiritual, vai acordar lá percebendo que, além de não ter acabado com a vida que era o que ela queria, ela ganhou mais problema. Está desequilibrada, está com dor, está com isso, está com aquilo. Aquilo vai marcar no íntimo dela. Numa segunda situação, ela vai ter a tentação de novo, numa encarnação ela pode até errar de novo, mas não vai ser igual à primeira. Porque na primeira vez que ela fez, ela não tinha no seu inconsciente, no seu interior, a reação de ter cometido isso antes. Mas na segunda vez, ela até vai ter isso na forma de intuição.
Tipo, alguma coisa me diz que eu vou me dar mal se eu fizer isso. Ah, mas eu quero porque eu estou ambicionando isso e aquilo, eu quero fazer. Bom, é livre-arbítrio. Mas já não vai ser a mesma início. E aí, pensando que a vida não é só esse período nosso, é várias encarnações. 1 milênio para Deus é um segundinho. A gente pode concluir que, num período de tempo maior, a alma, mesmo errando várias vezes, ela vai uma hora despertar, porque vai incomodar, a intuição vai ser tão forte a respeito do melhor, o melhor a fazer é diferente, né, no sentido bom, que ela vai tentar o diferente, ela vai conseguir. Deus vai programar uma encarnação em que, né, os bons espíritos vão ajudar a gente numa encarnação em que as condições vão ser um pouco diferentes para a gente tentar, né, ter força, né, para não cometer o mesmo erro, e aí vai dar certo. Que é no sentido como o outro senhor comentou. A gente nunca regride, está sempre evoluindo. Estaciona, mas quando muito estaciona, mas a gente não volta. Então, toda a experiência sempre fica um pouquinho, e se na nossa escala de tempo esse pouquinho parece demorado, né, a humanidade está demorando, mas a ficha vai cair na hora certa, sem dúvida. E se não for nesse mundo, for em outro mundo, em condições assim um pouco mais difíceis, que sejam, mas pensando em despertar cada alma para o que tem de bom que ela tem dentro dela, que todos nós temos. Alguma questão mais? De novo, Alexandre, Claro. Você, só por uma insistência, uma coisa, até através da minha pergunta que eu te fiz, você fala em pagamento de circunstâncias. Eu não vejo dessa forma, talvez, mas sim, eu estou aqui com o meu livre-arbítrio com o objetivo de progredir e crescer. Se eu erro, porque eu tentei fazer a coisa certa. Se, na verdade, se eu fiz errado, eu tenho uma nova oportunidade de aprendizado, e com isso eu tenho uma outra passagem que vai me ensinar, de uma outra forma, a reformar aquela ação que eu passei. Né? Eu não diria pagamento, porque é uma coisa meio entendi. pesada nesse sentido, sim, seria mais uma continuidade da minha vida com busca de aprendizado. É uma passagem outra vez pela circunstância para mim poder aprender o certo de ser feito. Porque isso é o objetivo. Nós estamos de átomo ao arcanjo, né? Vamos chegar lá na frente conforme a nossa evolução. Não, correto. A gente usou a palavra pagar porque a gente tem, às vezes, o vício de querer explicar a ideia. Não se desculpe, não, está tudo bem. E eu até concordo com o senhor, o conceito que eu acho que se encaixa melhor é o de educação. Deus permite de situações mais difíceis numa outra encarnação para educar a gente, a despertar a gente para as coisas boas. Então, acho que essa é uma maneira melhor do que a ideia, de fato, de pagar, como se Deus quisesse cobrar, de fato. Não, Deus quer o nosso bem, Deus não está nem magoado por nós, é a gente que sofre por nós mesmos. Mas Deus permite a dificuldade para a gente despertar, isso mesmo. Obrigado. Bom dia, Alexandre. Você Olá. falou sobre erraticidade, né? Eu queria que você fizesse um comentário, porque Kardec questionou essa questão, perguntou se havia algum lugar circunscrito onde os espíritos ficavam após o desencarne. Né? Ele respondeu que não, né? E você falou dessa influência. Então, a gente conclui que essa relação, né? Porque se fala muito em erraticidade, um local... não dá uma ideia, né? A pessoa pensa num local. Né? E a gente fala dessa relação... A todo momento estamos influenciados, né? Que a gente desencarna, então a gente estamos aqui em contato, aprendendo aqui, né? Não um lugar circunscrito, né? Queria que você fizesse um comentário. Tá, essa questão sobre local, ela fica um pouco difícil. A doutrina espírita ela não entra em detalhes assim de parâmetros que, como na vida material a gente está acostumado, localização no espaço e no tempo. A gente está aqui, a gente mora na nossa casa que fica a certa distância. E aí, quando se pergunta de local, né, os vários mundos, seriam lugares habitados pelos espíritos, os espíritos tentam dar a resposta na medida do nosso entendimento. Agora, uma vez que eles estão fora da vida material, é natural que a gente não consiga ainda entender como que os detalhes, se a gente pode descrever a localização como em física a gente descreveria a nossa localização de coisas materiais. Agora, vale, que eu acho que é importante, é saber que os espíritos, assim, onde quer, e esse onde entre aspas, né, onde quer que eles se reúnam, que eles estejam após a morte do corpo, eles vale aquele aspecto moral de espíritos afins se aglomeram e espíritos afins se aglomerando. Como o pensamento deles age sobre o fluido universal, eles podem plasmar aparência, a gente vê nas reuniões
mediúnicas, a gente atende espíritos desequilibrados, eles descrevem, aqui está escuro, aqui está isso, aqui está feio, aqui está sujo, aqui está... Eles, espontaneamente, eles comentam coisas que parecem coisas materiais, mas são criações mentais, que a gente entende com base na doutrina, e que a gente só não tem como precisar, assim, é aqui, será que o nosso lar é em cima da cidade do Rio de Janeiro? Isso é difícil a gente ter uma certeza, uma maneira de verificar. É uma verdade, é uma crença que pode ser verdadeira, mas que a gente não sabe como justificar. É confiar, por exemplo, em alguém que é médium e disse ou não. Então, é importante destacar, talvez, essa parte. O que a gente pode, de fato, voltando lá para o começo, sobre o conceito de conhecimento, o que a gente pode, de fato, confiar, porque a gente tem como justificar, seja através do fenômeno mediúnico, ou seja através de uma análise filosófica moral de certas questões, daquilo que por enquanto é uma especulação, que pode ser, pode não ser. Essa questão de localização um pouco entra nessa dificuldade nossa, a nossa ciência ainda está distante de poder responder essa questão. Tem mais uma questão? Com o estudo da doutrina que eu tenho, eu acredito que a doutrina espírita atravessa 4 fases distintas para aquele que tem um contato com ela. É o conhecimento, passando depois pela fase do entendimento, posteriormente a fase da aceitação e, por fim, da assimilação, que é você vivenciar os conhecimentos. E segundo você diz, a influência da doutrina do espiritismo na sociedade, isso pode requerer várias encarnações. Pode. Quantos espíritos que se manifestam do outro lado, dizendo, pensei que eu conhecia tudo da doutrina e não conheço nada. Exatamente. É a questão da assimilação. E lembrando do lema, é sempre fora da caridade que não está... que fora da caridade não há salvação, e não fora especificamente desse conhecimento daquele. O Espiritismo ajuda a gente a entender esse lema, né? Essa lei, vamos dizer assim, do universal do aspecto moral. Agora, você tem razão, e único que a senhora questionou, por que as pessoas, a humanidade ainda parece errar, repetir erros. É porque, de fato, a gente ainda está muito apegado nas coisas materiais, mas a gente vai vivendo e sem dúvida que Deus vai nos dando, ainda bem que somos imortais, que somos espíritos, a gente já teve encarnações, vamos ter outras, graças a Deus. O nosso tempo está chegando ao fim, então a gente rapidamente faz uma conclusão, percebendo, né, assim, a mensagem que a gente queria transmitir era de que o Espiritismo é uma doutrina que, através da razão, tenta contribuir para a gente viver melhor, e isso já na nossa vida material. Não prometendo a gente ficar rico ou resolver nossos problemas de saúde e materiais, mas ajudando a gente a viver bem com os nossos semelhantes, a gente se libertar dos apegos a coisas materiais. Não é porque as coisas materiais são erradas ou proibidas, a gente pode ter a diversão, a gente pode fazer as coisas, mas só tomar cuidado para não se sentir apegado demais a ponto de não ficar sem. Quando a gente diz assim, não fico sem a cervejinha do fim de semana, não fico sem sair com os amigos, não vai ficar, porque uma hora ou outra a vida material vai encerrar. Então, a gente pode viver, pode se divertir com os amigos, pode, quem gosta, com moderação, beber o que você gosta, claro, mas cuide de não deixar aquilo dominar você, de você não ficar sem. Porque uma hora a gente vai, de fato, ficar sem, isso é a lei natural das coisas. Então, a gente agradece a todos e que Deus continue nos ajudando e os bons espíritos nos protegendo e iluminando agora e sempre.